Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Aurélio Carvalho e essa daqui é mais uma aula de ciências, tá? Do nono ano. Bem, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a matéria, né? E como é que a gente investigou a matéria ao longo do tempo e da criação de alguns dos modelos atômicos que a gente tem conhecimento, tá bom? Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das características principais do átomo, né? Da forma como a gente estuda, dentro daquele modelo de Rutherford que a gente verificou na aula passada. Então, vai ter lá o núcleo, né, do átomo, com os prótons e os nêutrons, principalmente, e em sua eletrosfera, na parte externa, vai ter ali circundando esse núcleo os elétrons, tá? Que são as cargas negativas. E então, uma das características principais intrínsecas ao átomo, né, é que ele tende a ter a neutralidade, né? Ele busca isso. Então, no seu interior vão ter as cargas positivas, que são os prótons, tá? Então, a tendência do átomo é de, na sua eletrosfera, ter o equilíbrio, né? As cargas negativas para compensar essa carga positiva interna, certo? Então, geralmente, a mesma quantidade de prótons que vai ter em um átomo, a gente vai ter a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Dito isso, a gente consegue ter uma ideia melhor de alguns índices, né? Alguns números que são importantes de a gente saber, até mesmo para a gente conseguir se localizar dentro da tabela periódica, né? Que é onde estão lá dispostos os elementos químicos que a gente conhece, tá? Até pouco tempo se conhecia pelo menos aí 118 elementos químicos que são caracterizados principalmente pela quantidade de prótons, tá? Que são uma quantidade de prótons diferente. E a gente vai ver o porquê disso, tá bom? Então, temos aí a nossa estrutura atômica, né? E uma das suas características principais. Uma das coisas também importantes para se falar, né, sobre isso é que antigamente os cientistas acreditavam que com a massa atômica eles já conseguiriam identificar os diferentes elementos, né? Mas o que se notou aí ao longo do tempo é de que alguns elementos químicos eles possuem a mesma quantidade de massa atômica, tá? E isso acontece porque a quantidade de prótons pode ser diferente, não é? Que é o que caracteriza um elemento químico diferente do outro, mas a quantidade de nêutrons pode compensar essa massa atômica e resultar em um número igual de massa atômica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um elemento químico que tem 20 prótons e 30 nêutrons, né, eu vou ter um número de massa atômica 50. Se eu tenho um número que tem 25 prótons e eu tenho 25 nêutrons, eu também vou ter o número 50 de massa atômica. Então, às vezes a massa atômica pode enganar a gente, né? Assim, a gente não pode se apegar só a ela, porque senão a gente vai ter uma informação incompleta. O importante mesmo, que a gente consegue diferenciar um elemento químico do outro, é através da quantidade de prótons, certo? Então, se eu souber, por exemplo, a quantidade de número de prótons e a quantidade de nêutrons, basta somar, não é? E eu vou ter ali no final a minha massa atômica. Lembrando que geralmente a gente se referencia a nossa massa atômica por um A maiúsculo, certo? E o número atômico, que é o número de prótons, né, que é a mesma coisa, é representado por um Z maiúsculo, tá bom? E o nêutron, né, os nêutrons, que são as partículas que não possuem carga, mas que estão lá no núcleo, vão ser representados pelo Nzinho, que é justamente a inicial dessa palavra, né? Então, com essas informações, a gente já tem várias e várias situações, né? Eu posso saber a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, eu posso saber, por exemplo, só o número atômico e a quantidade de nêutrons, e em todas essas situações, se eu tiver duas dessas informações, eu consigo, aí, dentro de uma equaçãozinha muito simples, né, fazendo uma soma ou uma subtração, eu consigo saber, por exemplo, a quantidade de nêutrons, a quantidade de prótons
ou mesmo uma soma aí dos nêutrons e dos prótons, para saber o número atômico desse elemento químico, tá bom? Dito isso, a gente tem algumas características que ainda são muito interessantes, né, dos elementos químicos, que é basicamente tudo o que a gente conhece como matéria, tá? Que vamos falar aqui de um exemplo bem interessante, que é o exemplo da alotropia, né? A alotropia são várias versões diferentes de um mesmo elemento químico, ou seja, apesar de ele possuir o mesmo átomo, né, constituinte, ele vai poder se apresentar aí de várias formas diferentes na natureza ou mesmo feito em laboratório, né? A gente tem um exemplo clássico, que é o exemplo do grafite, não é? Que é aquele que a gente utiliza no lápis para escrever, mas com essa mesma quantidade de carbono, né, também tem a mesma coisa no diamante. Então são dois materiais bem diferentes, né, em características, o grafite e o diamante, mas que possuem aí o mesmo elemento químico, que é o carbono, tá? Só estão arranjados, né, em uma estrutura diferente. Claro que o procedimento, né, para você chegar ao diamante e ao grafite são diferentes, tá bom? Mas tem o mesmo elemento químico ali envolvido nesse processo, mas com resultados diferentes, né? Um outro exemplo também de alotropia é o exemplo do oxigênio. Tem o oxigênio dissolvido no ar, que é o que a gente respira, né? Que é o que a gente utiliza para a nossa respiração. E também tem o ozônio, que é o O3, né? Que está presente ali nas camadas mais externas da nossa atmosfera, que é o que protege a gente contra as radiações solares também, né? Então, são dois exemplos aí muito importantes de alotropia, tá? Tem uma outra coisa também que é bem interessante, que, como eu falei para vocês anteriormente, né, os elétrons que estão nessa eletrosfera, nessa camada mais externa do átomo, eles podem se deslocar para outros átomos, certo? E, claro, um átomo que perde um elétron tem algumas mudanças ali com ele não vai continuar a mesma coisa, né? Então, se um átomo ele perde um elétron, significa que ele ficou mais positivo, né? Já que o elétron é uma carga negativa, tá bom? E quando isso acontece, esse átomo ele é chamado de cátion, tá? Porque ele está precisando ali de mais elétrons, de mais carga negativa, e ele vai tender a receber essa carga no futuro, dentro de uma reação química, ou seja lá o que esteja acontecendo com esse elemento químico, tá bom? E tem outros casos, né, que o elemento químico ele pode receber mais elétrons, né, e ficar com mais elétrons do que ele deveria, ou então do que ele teria capacidade. E nesse caso aí são ânions, né? Ou seja, ele está com mais cargas negativas do que deveria, mais elétrons do que deveria. E ele vai tender a ceder esses elétrons em uma determinada reação química ou em uma situação específica, tá? Esses são os ânions, tá? Então a gente tem os cátions e os ânions. Dentro da nomenclatura química, a gente vai ter uma representaçãozinha, né? A gente vai ter o símbolo, que vai ser uma sigla, né, para representar um elemento químico, e a gente pode, por exemplo, colocar um maisinho no caso dos cátions, né, ou um menos no caso do ânion, né, caso ele esteja positivo ou negativamente carregado, esse átomo, certo? Bem, só falando um pouquinho mais sobre essa simbologia, né, que é utilizada na tabela periódica, geralmente vai ter lá acompanhado desse símbolo o número atômico, tá? E a massa atômica. Lembrando que a massa atômica é a soma, né, de prótons e nêutrons, e o número atômico vai ser somente a quantidade de prótons, né? Massa atômica representada pelo A maiúsculo e o número atômico representado por Z, que é o número de prótons, tá bom? Além disso, gente, tem uma coisa também que é bem interessante, que são algumas semelhanças na estrutura química, né, na própria composição dos elementos. E quando é que isso acontece, né? Quando a gente tem ali alguns elementos químicos que eles possuem
a mesma quantidade de prótons, né, que é o que caracteriza essa situação, a gente pode em alguns momentos ter um núcleo que vai estar com nêutrons a mais ou a menos, né? Ou seja, é o mesmo elemento químico em versões diferentes, que são os isótonos, né? Os isótopos de um mesmo elemento químico. Como, por exemplo, o oxigênio, né? A gente tem oxigênio 12, oxigênio 13, oxigênio 14 e assim por diante, né? Ou seja, uma quantidade diferente de nêutrons em seu núcleo. Tá? Ou seja, é o mesmo elemento, né? Vai ter algumas características um pouquinho diferentes, mas que vai ter uma massa atômica diferente dentro de um mesmo elemento. Tá? Não deixa de ser o elemento oxigênio, mas vai ter algumas características aí diferentes. Tá? Uma outra característica também de semelhança, né? Ou seja, que a gente tem algumas coincidências, são os isóbaros. Né? Então, elementos isóbaros, quando é que isso acontece? Quando são elementos diferentes, aí a quantidade de prótons já é diferente, né? Mas que a quantidade de nêutrons faz coincidir o número atômico, tá bom? Então, são elementos com características bem diferentes, né? São, enfim, duas coisas, mas que a massa atômica, no final das contas, é a mesma, mas justamente pela presença, quantidade maior de nêutrons em um desses elementos, certo? E, por último, a gente fala sobre os isótonos, né? Os isótonos, eles são somente uma coincidência na quantidade de nêutrons, tá? Então, a gente vai ter uma quantidade de prótons diferentes, consequentemente, uma quantidade diferente lá no número atômico, né? E a da massa atômica, mas a quantidade de nêutrons dentro desse elemento químico vai ser a mesma, tá bom? Então, são algumas semelhanças aí atômicas e tem uma nomenclatura específica para isso, né? Que são as que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, tá? Conversem comigo e até uma nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.